O caso do ministro Gilmar Mendes tem que ser analisado com um pouco mais de cuidado. Veja que nós estamos falando do decano da corte, que é reconhecidamente a figura mais ativista do ponto de vista político, que inclusive é vedado, porque, em tese, os ministros da Suprema Corte cometem crime de responsabilidade quando têm ou exercem atividade político-partidária. E o ministro Gilmar Mendes, ele inaugura obras em Mato Grosso, tem cidade agora que já está sendo erigida, dizendo que chamar-se-á de Gilmarlândia. E mais do que isso, nós sabemos dos encontros que ele promove em Portugal, o Gilmar Palusa, onde ele realmente faz articulações políticas, desafia a audiência com temas que aparentemente têm um estofo acadêmico, mas os encontros, as derivações que acontecem desses encontros onde há conflitos de interesse, obviamente, entre empresas que têm causas julgadas na Suprema Corte, mas presença também de parlamentares. É interessante que o ministro Gilmar Mendes ele já esteve na articulação no passado em ligações telefônicas com senadores, exercendo pressão para aprovação ou reprovação de determinadas pautas, ou seja, é alguém que de maneira ostensiva, de maneira até, podemos dizer, vergonhosa do ponto de vista jurídico, ele exerce um papel político na Suprema Corte. Quando ele olha para a CPI, especificamente essa CPI do Senado do crime organizado, ele obviamente é alguém já escolado, macaco velho da política, ele sabe que o potencial que existe nessas investigações conduzidas ali por uma CPI no Senado, que tem inclusive o presidente da situação, do governo, da esquerda, mas tem um relator que está concorrendo à reeleição, que não gostaria de sair do Senado, que inclusive o Alessandro Vieira é alguém que no passado a gente já viu se envolver ali nas propostas de uma reforma do judiciário, alguém até que já se levantou no passado pela lava-toga, e ele tem conseguido amealhar um apoio para mudar um pouco o escopo das investigações do crime organizado que leva mais ao narcotráfico, lavagem de dinheiro, e rocando agora para essa questão do Banco Master devido às conexões de lavagem de dinheiro também do PCC com alguma dessas fintechs. Então, existe nexo nisso que eles estão fazendo, mas a verdade é que quem desdobrou, ou quem podemos dizer que tirou o véu dessa situação foi o senador Eduardo Girão. Eduardo Girão, essa semana, falando com o presidente do Senado, quando ele chega para Davi Alcolumbre e diz o seguinte: olha, nós temos que utilizar a CPI do crime organizado, temos que utilizar outros artifícios como a CPMI do INSS, para chegar no caso do Vorcaro, para chegar no caso do Banco Master, porque o presidente do Senado está blindando e não quer convocar a sessão conjunta, na qual, pelo regimento interno, ele teria que ler a CPMI, que já foi obtida as assinaturas por iniciativa do deputado Jordi, tanto de deputados como senadores, e que essa CPMI, sim, poderia estar focada especificamente na questão do Banco Master. Mas o Senado tem essa ferramenta, e o ministro Gilmar Mendes conhece muito bem como funcionam as CPIs e CPMIs em ano eleitoral. Ele sabe da bomba que pode significar o avanço dessas investigações. Não somente querendo defender ali com corporativismo, até mesmo porque pode ser que alguma dessas investigações acabe tendo algum cruzamento ou algum tipo de conflito de interesse até mesmo com ele. Lembrem que no último programa eu cheguei a citar aquela frase do Lula lá na Índia dizendo que o crime organizado ele avança sobre o poder judiciário, sobre o futebol, sobre os políticos e sobre os empresários. E Gilmar Mendes, eu creio que talvez seja o ministro da Suprema Corte que cai como uma luva essa descrição do presidente sobre o crime organizado transnacional.